É curioso como as pessoas da cidade de São Paulo, principalmente, não têm a menor ideia do que é a nascente do rio Tietê. Quando eu comecei a fazer esse projeto sobre o rio Tietê, esse livro, a ideia era percorrer o rio da nascente até a foz dele. A nascente fica em Salesópolis, a cerca de 70 quilômetros da capital de São Paulo. E é curioso como ver o rio Tietê nascendo é algo revelador, porque a gente não imagina que o rio que a gente vê aqui na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, possa nascer como ele nasce, um rio límpido. Mais curioso ainda é saber que antes de chegar na Grande São Paulo, as águas desse rio praticamente elas abastecem todo o sistema do Alto Tietê, junto com todos os outros rios que formam um dos maiores reservatórios de água da Grande São Paulo. Além disso, é curioso também a gente observar que no grande cinturão verde da cidade de São Paulo, a gente está falando de Mogi, de cidades que usam a água do rio Tietê para irrigar a produção de hortaliças e verduras. Você vê que o alface que a gente come aqui na cidade muitas vezes é irrigado com a água do rio Tietê. Ou seja, o Tietê nasce e corre por pelo menos 40 quilômetros como um rio de fato. Ou seja, um rio onde as pessoas utilizam a água dele. Mais do que isso, é bom lembrar que na época da crise hídrica que a cidade de São Paulo passou, se não fosse o sistema do Alto Tietê, a cidade teria entrado em colapso. Ou seja, o rio Tietê e o sistema do Alto Tietê abasteceu grande parte do que o sistema Cantareira não deu conta. E a gente, mesmo assim, não olha aqui na cidade de São Paulo para o rio Tietê como algo importante. E isso é muito triste, porque o rio acaba sendo, para o paulistano principalmente, um canal de esgoto. Por isso que vale a pena, às vezes, sair da cidade e ir para a nascente e perceber como esse rio nasce, qual a importância dele na nossa vida, na vida dessa grande cidade. Por quê? Porque quanto mais pessoas tiverem esperanças que o rio Tietê renasça nessa grande metrópole, como Sena renasceu em Paris, como Tamisa renasceu em Londres, como Danúbio renasceu em grandes cidades da Europa, a gente tem a esperança de um dia ver o rio Tietê ser de fato um rio na cidade de São Paulo. A gente, percebendo a importância que esse rio tem, ele pode renascer. Ou seja, ele pode ser cuidado. A gente tem mais é que cobrar, cobrar sim do Estado, cobrar sim do governo federal, cobrar sim da prefeitura, ações que façam esse rio que passa na nossa cidade deixar de ser apenas um canal de esgoto. Muito já se foi feito, mas hoje, mesmo depois de 50 anos, eu ainda não vi o rio que o meu pai viu. Por isso que é legal ir para Salesópolis, por isso que é legal percorrer o rio com suas cachoeiras, com a vida ainda existente antes da grande metrópole. E mais do que isso, o problema do rio Tietê hoje ainda é o esgoto das casas, porque até a década de 80, final da década de 90, o grande gargalo de poluição que vinha para o rio era das grandes empresas que estavam estabelecidas ao longo do rio. Pensando da Grande São Paulo, a partir de Salesópolis as empresas se estabeleceram utilizando a água do rio, mas hoje todas essas empresas estabelecidas à margem do rio, antes de chegar na cidade de São Paulo, elas captam a água do rio e são obrigadas a devolverem a água muito mais limpa, a água tratada. E essa água volta para o rio muito mais limpa do que a própria água retirada. Ou seja, o grande gargalo do rio Tietê, aonde ele ainda é poluído, e a gente está falando da Grande São Paulo até pelo menos Salto, a gente está falando de esgoto.
E é inconcebível uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, perder um rio para o sistema de esgoto da cidade.